homem recém-casado começa a suspeitar da esposa após notar sua proximidade com um colega de trabalho. Confrontada, ela minimiza o envolvimento, mas um e-mail anônimo sugere algo mais. Agora, ele se vê dividido entre salvar o casamento ou aceitar a possível traição enquanto luta com a desconfiança e a incerteza. Enquanto isso, em outro relato, um homem começa a desconfiar da esposa após ela viajar para um show na praia com um colega de trabalho. Ao rastrear o telefone dela, descobre que ela ficou no hotel, o que aumenta suas suspeitas. Confrontada, ela dá uma explicação que ele considera estranha. Agora, ele planeja investigar o que realmente aconteceu enquanto lida com a crescente desconfiança. Minha esposa teve um caso com seu colega de trabalho. Nós nos casamos há pouco mais de 1 ano e estamos juntos há mais de 6 anos. Eu confiava na minha esposa implicitamente e tínhamos um bom relacionamento. Temos uma casa, 2 carros e um cachorro. Não temos filhos, mas eu esperava começar uma família juntos este ano. Logo após nosso casamento, minha esposa começou a conversar com um cara do trabalho dela. Eu não pensei em nada sobre isso, mas eles começaram a conversar todos os dias. Nossa vida íntima começou a piorar também, mas eu não achei que fosse relacionado. Ela se tornou mais distante um dia. Enquanto estávamos olhando o TikTok no telefone dela, ela imediatamente escondeu a notificação de quando ele lhe enviou uma mensagem. Comecei a ter dúvidas, então dei uma olhada no telefone dela enquanto ela dormia. Eles estavam conversando todos os dias durante todo o tempo em que fomos casados. Ela ignorou completamente minhas mensagens e não fez nenhum esforço comigo, mas brincava com esse cara sem parar. Ela havia enviado fotos dela, acho que ela estava apagando mensagens. Eu surtei e a acusei de ter um caso. Ela negou que algo tivesse acontecido e disse que nossa vida íntima era uma droga por minha causa e exigiu que começássemos a terapia. Ela disse que eu estava exagerando e que eles eram amigos. Ela me acusou de violar sua privacidade. Começamos a terapia e comecei a acreditar nela. Me senti péssima sobre como agir e até disse a ela que estava tudo bem se ela quisesse ser amiga daquele cara de novo, mas eu gostaria de conhecê-lo também. Comecei a trabalhar no que ela queria que eu fizesse durante a intimidade e como iniciar. Então recebi um e-mail anônimo de alguém que dizia ser seu colega de trabalho. Eles disseram que viram minha esposa beijar aquele cara e descreveram quão íntimas eram suas interações no trabalho. O e-mail tinha informações de contato do parceiro do caso, mas não consegui confrontá-lo. Eu confrontei minha esposa e ela disse que tudo o que eles fizeram foi se beijar algumas vezes e que nunca fizeram nada. Ela disse que mentiu para mim quando a confrontei sobre as mensagens porque ela não queria me perder, mas continuou a beijar e falar com ele depois. Isso essencialmente confirmou que ela estava fazendo gaslighting. Ela continua negando que eles fizeram intimidade, mas eles passaram um tempo juntos sozinhos fora do trabalho e no trabalho? Escrever isso parece ridículo porque me sinto besta acreditando nela, mas ela insiste que me ama e quer que nosso casamento dê certo? Ela teve um caso emocional com ele e quer que eu acredite que foi só isso. Ela diz que me escolheu e que teria me deixado por ele se quisesse que nos separássemos. Tenho um pressentimento doentio de que ela fez intimidade com ele, mas não tenho nenhuma prova. Ela sempre tem desculpas, razões e justificativas. Se eu a tivesse pego em flagrante, teria sido fácil se separar. O e-mail foi há 2 meses e eu simplesmente não sei o que fazer. Ela diz que me ama e fica inconsolável quando falo sobre separação, mas claramente teve um caso. Preciso saber que ela não fez com ele e ela continua me dizendo que nada disso aconteceu, mas não sei se acredito. Ela me faz sentir ridículo por não acreditar nela quando está claro que ela é muito capaz de mentir. Eu estava em um ponto em que ter nosso primeiro filho estava chegando. Parte de mim está desesperada para que tudo isso passe para que possamos chegar ao futuro que deveríamos ter, mas me sinto patético por ficar. É possível reconstruir nossa confiança? Quanto tempo levará até que possamos voltar a algo como tínhamos antes? Qualquer experiência sua aqui é apreciada. Ela não quer que eu fale sobre isso com minha família. Então tem sido principalmente terapia, onde tenho conversado sobre isso. Financeiramente, a separação seria pior para ela do que para mim. Tenho um emprego com salário muito mais alto e acho que sou jovem o suficiente para me recuperar sem muitos problemas. Atualização: depois de ficar acordado a noite toda lendo comentários no sofá, me vesti e fui trabalhar. Saí do trabalho na hora do almoço e me encontrei com meu irmão mais velho e sua esposa. Eles pensaram muito sobre essa garota, mas concordaram com tudo o que vocês disseram. Conversamos por horas e passei muito tempo chorando. Eles ficaram furiosos por eu não ter ido até eles antes, mas acho que ela estava intencionalmente me isolando de falar com pessoas próximas a mim sobre isso. Tudo que meu terapeuta fez foi repetir o que eu queria ouvir, mas no segundo em que falei com ele, as coisas começaram a fazer sentido. Liguei para meu melhor amigo enquanto estava na casa do meu irmão e ele teve exatamente a mesma reação. Decidi que estava farto e me divorciando. Mandei uma mensagem para minha esposa dizendo que não voltaria para casa. Ela começou a encher meu telefone com mensagens e ligações, mas eu as ignorei. Meu irmão e eu ligamos para o trabalho dizendo que estávamos doentes no dia seguinte. Jogamos videogame durante o dia. Ele queria que eu simplesmente a largasse e me mudasse, mas parte de mim queria toda a verdade. Eu sabia que ela nunca me contaria a verdade, então fui criativo. No meio do dia, liguei para o número do parceiro do caso que estava no e-mail. Eu sabia que ele mentiria, mas eu disse a ele e ela foi sincera e disse que vocês só fizeram uma vez e que foi um erro, e tudo o que eu queria era ouvir a versão dele e que eu o deixaria em paz. Ele estava claramente
imediatamente em pânico e concordou imediatamente. Confirmou que foi apenas uma vez e um erro, mas não me deu um dia quando eu pressionei. Ele disse que estava bloqueando meu número e tudo mais, mas isso era um começo. Meu irmão estava curioso sobre como uma de suas colegas de trabalho tinha meu e-mail e que isso não fazia sentido. Este não era um e-mail de trabalho listado publicamente, era um e-mail pessoal. Então, sem pensar, comecei a vasculhar minha caixa de entrada e encontrei e-mails antigos de um time esportivo de liga recreativa que organizei alguns anos atrás para meus amigos, e minha esposa convidou uma de suas amigas de trabalho muito próximas e seu parceiro para participar. Ela tinha meu e-mail e poderia tê-lo enviado para mim? Meu irmão estava me dizendo para parar porque isso estava beirando a loucura, mas minha abençoada cunhada estava me incitando. Liguei para o trabalho deles e pedi o celular do colega de trabalho, identificando como marido da esposa e que era por uma razão social. Eles me deram, assim que o horário de trabalho acabou. Liguei para ela, disse a ela que a parceira do caso tinha se revelado e que acho que ela me mandou um e-mail. Ela imediatamente admitiu, disse que odiava não se aproximar de mim pessoalmente, mas estava com medo de fazer isso e pensou que eu poderia explodir com ela. Ela não se importava se alguém no trabalho ou se minha esposa descobrisse. Ela estava apenas grata por eu querer ouvir a verdade. Agradeci por entrar em contato e disse que não poderia falar com a parceira do caso novamente e só queria ouvir o lado dela da história para contar ao meu advogado. Ela disse que não tinha tido contato com minha esposa e confirmou que minha esposa teve um caso em detalhes. Eles faziam intimidade sempre que eu estava fora da cidade ou sempre que eu estava trabalhando até tarde durante a noite. Ambas as coisas acontecem várias vezes por mês, que começou semanas depois do nosso casamento. Minha esposa basicamente estava se gabando disso para uma amiga colega de trabalho com muitos detalhes. Quando perguntei por que ela não me deixava, minha esposa falou sobre como sua vida era confortável, quanto dinheiro eu ganhava e que outras pessoas achavam que eu era bonito. Isso fez com que a colega de trabalho explodisse e cortasse laços. A colega de trabalho queria desesperadamente que eu descobrisse e ficou horrorizada com a situação porque ela tinha sido traída antes e que minha esposa sabia. Ela disse que os amigos X, Y e Z também sabiam. Isso pareceu uma traição porque X e Y me conheciam há tanto tempo que eu os considerava meus próprios amigos. Eles estavam na nossa casa várias vezes por mês. Eu queria ligar para X e Y, mas a cunhada me impediu. Ela pensou que eles dariam um aviso à minha esposa e disse que eu poderia gostar de pegá-la em outra mentira. Eu e meus irmãos dormimos pela segunda noite e enviei uma mensagem de texto dizendo que estaria em casa às 10 da manhã amanhã para minha esposa. Fui para casa. Ela estava esperando. Me perguntou o que estava acontecendo e que ela estava preocupada, ansiosa e furiosa. Eu disse a ela que o parceiro do caso confessou: vocês fizeram quando eu estava fora no fim de semana X no mês X. Ela desabou. Disse que foi só uma vez e ela me amava. Não conseguia admitir porque eu a deixaria e que eu era melhor do que o outro cara em todos os sentidos. Acho que era isso que verdade em gotas significava em alguns dos comentários no post antigo. Então eu pedi a ela para prometer que era só uma vez e ela prometeu. Ela disse que estava desesperada para seguir em frente, ter filhos, continuar com nossa vida confortável. Eu deveria deixar isso para lá, etc. As coisas ficaram quietas e eu meio que comecei a rir. Eu a vi como ela realmente era. Eu disse a ela que sabia de toda a verdade. Contei a ela sobre algumas das coisas que eu tinha ouvido e estava aqui apenas para pegar minhas coisas e levar nosso cachorro de estimação. Ela estava incrédula. Gritou comigo e se trancou no banheiro. Eu arrumei uma mala para a viagem e estou com meus irmãos desde então. Encontro com um advogado mais tarde. Grito para meu irmão, cunhada e o colega de trabalho que apareceu. Foda-se os trapaceiros. Para ser claro, entendo que o caso emocional e o beijo deveriam ter sido o suficiente para terminar as coisas. Eu estava apenas nessa névoa com mentiras e brigas constantes. Por algum motivo meu cérebro se agarrou a essa ideia de que eles nunca fizeram intimidade e que de alguma forma significava que ainda tínhamos uma chance. Minha esposa me fez sentir que se eu pudesse apenas superar um beijo, as coisas ficariam bem. Descobrir a verdade certamente tornou muito mais fácil vê-la como ela é, para reconstruir e seguir em frente. Também estou contratando um novo terapeuta porque o antigo deveria ter me ajudado a ver a verdade do gaslighting e da manipulação como ela era. Talvez sim, talvez não, depende da jurisdição, mas ela pode não receber nada. A esposa tem direito à metade dos bens conjugais. Sim, mas os bens conjugais só são acumulados após o casamento começar. Se ele já era dono da residência, então ela é dele. O mesmo vale para carros e outras propriedades. O que quer que eles tenham ganho como casal desde o início do casamento é propriedade da comunidade, mas pode não haver muito para ela comer, já que faz apenas um ano. Traição é um fator na pensão alimentícia, assim como a duração do casamento. Aqui, ela foi infiel e tem sido um casamento curto. Ela não vai ganhar nada por pensão alimentícia. É minha aposta. Ponte. O marido da minha prima traiu um mês depois que eles voltaram da lua de mel. E ela falava sobre os prós e contras do divórcio o tempo todo. Parabéns por finalmente descobrir a verdade. É uma pena que seja uma notícia horrível. Desculpe. É como todos nós dissemos a você, pensou que ela dormiu com ele várias vezes e na sua casa, vai embora. Como você disse, não importa a extensão, beijos e o caso emocional ainda são traição, independentemente, e o suficiente para se divorciar dela. Você estará muito melhor sem ela. Essa pessoa que pratica gaslighting engana. Imagino que os colegas dela que não sabiam, espero, começarão a evitá-la. E seus amigos também. Lembra como ela disse que você é melhor que ela e que outras pessoas acham você atraente. Lembre-se disso quando ela está sozinha e você não tem problema em encontrar uma nova parceira muito melhor e mais atraente que sua ex-esposa. Se o parceiro do caso tiver uma esposa, eu recomendaria contar a ela, pois ela merece saber.
Sou babaca por ficar chateado depois que a esposa fez uma viagem com um colega de trabalho. Minha esposa e eu estamos casados há 6 anos e relativamente felizes, considerando tudo. Eu trabalho com vendas e estou sempre viajando. Ela trabalha como assistente de professor em uma escola primária. O professor para quem ela trabalha é homem. Há alguns meses, minha esposa, o professor com quem ela trabalha e 2 funcionários compraram ingressos para um show fora da cidade, na praia. O plano era que eles passassem a noite lá e voltassem para casa na manhã seguinte. Eu tive que viajar a trabalho, senão provavelmente teria ido. No dia da viagem, 2 de suas colegas de trabalho, mulheres, ficaram doentes e não puderam ir. No curto prazo, não havia reembolso disponível para o hotel ou os ingressos para o show. Parecia estranho para minha esposa ir sozinha com seu colega de trabalho, mas, para encurtar a história, eles acabaram indo. Vários quartos foram reservados, então me senti um pouco bem e confiei nela. Eu estava menos confortável com o professor de trabalho, se ele é basicamente o chefe dela, já que ela é a assistente do professor em sua sala de aula. Nada específico, exceto que eu peguei olhando um pouco demais para minha esposa algumas vezes. Além disso, ele compete em crossfit nas laterais e está em ótima forma. Às vezes, ele parece muito amigável, quase flertando com minha esposa. Então, na noite do show, estou sozinho em um quarto de hotel na estrada, e meus pensamentos levam a melhor sobre mim. Liguei ao encontro e meu telefone e percebi que o telefone da minha esposa não está no local do show, mas sim no hotel. Verifiquei esporadicamente durante a noite, e o telefone dela não se moveu quando ela deveria estar no show. Ela também não retornou minhas ligações e mensagens naquela noite. Finalmente ouvi falar dela no dia seguinte na hora do almoço quando ela mandou uma mensagem dizendo que estava indo para casa. Ela estava planejando voltar para casa logo de manhã, mas disse que eles decidiram passar um tempo na praia. Eu estava checando o telefone dela de novo naquela manhã e, de novo, ele nunca saiu do hotel. Quando cheguei em casa naquela noite, confrontei-a sobre a localização do telefone. Ela explodiu de raiva e perguntou por que eu estava espionando-a. No final, ela disse que o esqueceu no hotel quando foram ao show e o deixou no quarto na manhã seguinte porque não queria perdê-lo ou deixá-lo cair na praia. A coisa toda parecia estranha. Atualização: estou planejando casualmente falar com os outros colegas sobre o show em questão. E como é uma pena que eles não puderam ir. Não estou planejando entrar em contato com os outros signatários. Um colega de trabalho tinha bilhetes no celular e foi assim que eles entraram. Ele é solteiro e divorciado de uma mulher, eu presumo, ou observar a atividade do telefone durante o show para ver se ela realmente estava longe do telefone nos momentos em questão. Estou planejando verificar os extratos bancários para ver se há alguma cobrança ou falta dela durante o período em questão. Também acrescentarei que, depois da explosão inicial, ela tem sido muito carinhosa comigo ultimamente. Eu realmente preferiria que pudéssemos resolver as coisas e vou refletir um pouco sobre como posso ser um marido melhor. Atualização 2. Eu só queria deixar uma nota aqui para que as pessoas saibam que nunca obtive provas definitivas de traição e ainda estou com minha esposa. Ela revelou alguns detalhes muito pessoais sobre si mesma que temos trabalhado nos últimos meses e estou com ela. Obrigado a todos que me deram apoio. Você pode verificar a verdade sobre os outros 2 estarem doentes e não poderem ir. Você também pode confirmar quantos quartos foram reservados. E por último, você pode confirmar a compra dos ingressos para ingressos e se eles eram eletrônicos. Parece que ela não foi sincera. A última questão é: por que ela não entrou em contato com você quando voltou a falar ao telefone? Nem depois do show, nem pela manhã. Além disso, a raiva explosiva poderia ser uma tática de defesa para desviar a atenção dela mesma. Algumas pessoas simplesmente não conseguem lidar com perguntas e explodiriam de qualquer maneira. Mas se ela for geralmente uma parceira atenciosa e realmente se importar no momento, ela provavelmente entenderia a preocupação e tentaria ajudar você a se sentir mais seguro sobre o relacionamento.